Eu tenho lido essa palavra e vou ler novamente. Os que estavam construindo o muro, aqueles que transportavam o material faziam o trabalho com uma das mãos e com a outra seguravam a arma. Aqui, em Neemias 6, no 7, diz assim: estavam todos tentando intimidar-nos, pensando, eles serão enfraquecidos e não concluirão a obra. Eu, porém, orei pedindo, fortalece agora as minhas mãos, Senhor. Veja bem, a pressão era grande, a perseguição era grande. Ninguém tinha interesse na reconstrução dos muros. Até sacerdotes ganharam dinheiro para impedir. Foram corrompidos. Está entendendo? Até sacerdotes. Ali havia uma força diabólica, política, religiosa. Dinheiro correndo ali no meio para impedir que uma coisa que favorecia o povo acontecesse. Entendeu? O interesse político, religioso, era mais do que o interesse humano de ver o povo sendo livre da humilhação e da perseguição dos inimigos que entravam e saíam a hora que queriam. Não havia proteção. E o povo estava sofrendo, estavam gemendo, a autoestima lá embaixo. O povo estava padecendo com aquela situação. E isso já durava 120 anos. Mas não havia interesse. Quando alguém se propunha a fazer, a pressão era tão grande que aquilo não dava, não era dado continuidade, porque não aguentava a pressão. E agora vem Neemias. Só que o espírito desse homem era outro. A fé era outra, a determinação era outra, a visão dele era outra. Ele não estava interessado em força política, apoio político, nem religioso e nem dinheiro. Ele só queria uma coisa: a restauração dos muros para que o povo parassem de sofrer, cessasse o sofrimento do povo. Então, quando uma pessoa está determinada a uma coisa, ela não vai temer. Ele estava disposto a morrer, se fosse preciso. Mas ele ia concluir aquela obra. Ele ia levantar aquele povo. Ele ia mudar a situação daquele povo. E é isso que tem faltado na vida de muita gente. Entendeu? Um desejo lá, de verdade, com obras, entendeu? Não só dizer o desejo, mas aquele desejo que leva a pessoa a agir. Aquela busca por transformação que leva ela a romper todos os obstáculos. Todos. Porque quando uma pessoa rompe com os obstáculos, quando uma pessoa não se intimida, lutaram de todas as maneiras para intimidar Neemias, e ele não permitiu. Lutaram para enfraquecer, eu li para você aqui, mas ele não permitiu. Ao contrário, ele orava: Senhor, me fortalece, fortalece as minhas mãos, mas eu não vou desistir. As ameaças de morte eram tão grandes, que chegou num ponto, que eu li para você, que eles estavam trabalhando com uma mão só. Com uma mão trabalhavam, com a outra segurava a arma. Mas não pararam o trabalho. E isso também não atrasou o trabalho. Não atrasou a obra. Por quê? Porque quando uma pessoa faz a parte dela, Deus abençoa. Você sabe o que é? Uma pessoa está tão determinada a uma coisa que ela é capaz de trabalhar com a mão só, mas não para o trabalho? Leva para a tua vida esse entendimento. Leva, em nome de Jesus, leva para a tua vida esse entendimento.
Com uma mão estavam segurando a espada, com a outra o material. Trabalhar com uma mão só é fácil? Não. Claro que não. Mas a determinação deles era tão grande, quer dizer, nem que for com uma mão só, nós vamos trabalhar. Mas não vamos desistir, não vamos recuar, não vamos ceder à pressão, não vamos nos intimidar. Porque toda vez que uma pessoa decide reagir ao sofrimento, o diabo usa uma boca, usa um corpo, usa de situações, usa de pessoas pertinho da gente, de parentes, para tentar bloquear nossa passagem. Não era para esse povo ombrear com Neemias? Não. Não. De jeito nenhum. Se viraram e pesadamente contra. Compreendeu? Então, às vezes eu vejo isso. Quando uma pessoa decide buscar Deus, quando ela estava lá, gente, eu já vi isso acontecer, não foram poucas vezes. Quando a pessoa estava lá no sofrimento, na miséria, doente, acabada, ninguém apareceu para estender a mão e dizer, olha, Jesus te ama, vamos lutar, eu vou te ajudar, vamos sair dessa. A hora que a pessoa começou a vir na igreja, apareceu aquele parente religioso, não sei da onde, aquele vizinho que nunca bateu na porta para nada, nem para levar um panfleto de evangelismo ou alguma coisa. Nunca aparece lá para dizer, uai, você está indo na igreja tal? Não acredito. Ah, você está fazendo isso? Não, porque isso não é de Deus, aquele lugar não é de Deus, aquilo não é de Deus, isso não é de Deus, aquilo... Você vê como é que é? Quantas vezes que eu já vi gente... Porque é pior, graças a Deus, tem uns que são fortes e dizem, ó, meu amigo, ó, você está feliz com a tua igreja, com a tua fé, amém, vá com Deus, agora me deixa quieto. Agora tem uns fracos, né? Tem uns fracos. Tem aqueles que, é verdade. E quebra a campanha, para de vir na igreja, para de buscar a Deus. Quando podiam estar vencendo. A mesma coisa aconteceu aqui nos muros. Quantos que quando se propunha a fazer o trabalho, a pressão vinha e ele desistia, porque era fraco. Mas com Neemias, não. E o copeiro Neemias se tornou o embaixador da Judéia. Porque Deus o exaltou, Deus o honrou, Deus o levantou sobremaneira. De copeiro se tornou o embaixador da Judéia. Por quê? Aí eu digo para você, por que ele se tornou o embaixador da Judéia? Porque ele foi ameaçado e ele não cedeu. Porque várias situações se levantaram para fazer ele desistir da reconstrução dos muros e ele não desistiu. Porque ele foi ameaçado de morte, intimidado de todas as maneiras, caluniado, perseguido, atacado e pergunta se ele desistiu. Jamais! Jamais! Teve gente que inventou mentiras sobre ele até para o rei que ele trabalhava, que ele era copeiro, para tentar criar um meio de prejudicá-lo. Mas tudo caiu por terra, porque não adianta. Não adianta se levantar contra quem é de Deus. Não adianta. Se levantaram e muito. Mas ninguém e nem nada prevaleceu. Tiveram a fase de terem que trabalhar com uma mão só. Mas eles não desistiram. E isso, sabe o que significa? É a pessoa estar ali determinada ao que for preciso para a vida dela mudar. E é esse o espírito que Deus está esperando de você. Essa determinação. Deus está esperando exatamente isso de você. Que você não fique só falando que quer sua vida mudada, que não aguenta mais a situação. Que Deus não quer que você pare para ouvir vozes estranhas. Deus não quer que você se intimide nem se acovarde. Deus quer que você reaja, que você lute. Deus quer transformar a tua vida. A promessa para nós da Igreja Mundial de Cristo
é que a glória da última casa será maior do que a da primeira. O ano não acabou. E Deus está determinado a cumprir essa promessa na tua vida. Mas isso depende mais de você do que de Deus. Afinal de contas, os muros não ficaram lá por 120 anos em ruínas, porque não tinha jeito. É porque não tinha alguém determinado, ousado, com uma fé e uma visão diferente. E quando esse homem se levantou, ninguém pode impedir a obra do Senhor. Ninguém pode. Os planos de Deus não podem ser frustrados. Não pode mesmo. Entendeu? Na tua vida. Se você trabalhar juntamente com Deus. Porque que adianta Deus querer mudar a tua vida e você não faz a sua parte? Você se intimida, você cede, você desanima, você cede às pressões. Aí não vai. Mas se hoje você decidir fazer diferente e vir com toda a força da tua vida e dizer, agora chega, eu vou buscar Deus, eu quero uma mudança na minha vida. Em menos de 2 meses, o que ficou lá, anos a fio, estagnado, foi mudado. Então, não sei quantos anos faz que você está vivendo a mesma vida, a mesma situação, a mesma frustração e destruição. Se você mudar a fé, mudar a visão, mudar o espírito, você vai viver os milagres do Senhor. Sem dúvida nenhuma. Se crer e desejar, prepare um copo com água. Eu volto já para orarmos.